Olá, muito boa noite. É um gosto estar novamente consigo aqui na Novo Tempo Portugal para mais um encontro desta semana de reavivamento. Tem sido uma bênção começarmos este ano assim juntos, na presença de Deus, de uma forma muito especial. Na mensagem desta noite vamos refletir sobre um desejo que atravessa culturas e gerações, o anseio pela vida eterna. Será que o desejo do que está por vir pode transformar a forma como vivemos os nossos dias? Vamos encontrar certamente a resposta a esta pergunta pela voz e presença do pastor Eurico Correia. Para preparar o nosso coração, vamos ouvir um momento especial de louvor. O quarteto Voz da Esperança vai elevar os nossos pensamentos com o tema Pudesse Eu. Eu estou a orar para que este tempo seja uma bênção na sua vida e volto no final para me despedir. Pudesse eu não ter laços nem limites, pudesse eu transformar a minha essência, pudesse eu ficar na tua presença, pois um dia nos teus átrios vale mais. Pudesse eu esquecer os meus planos, pudesse eu deleitar-me nos teus olhos, pudesse eu, pois um dia nos teus átrios vale mais. Anseio por ti profundamente, a minha voz e alma louvam-te, Senhor. Como sou feliz, como sou feliz na tua presença. Pudesse eu calar o que me afasta, pudesse escutar só a tua voz, pudesse eu beber da tua palavra, pois um dia nos teus átrios vale mais. Anseio por ti profundamente, a minha voz e alma louvam-te, Senhor. Como sou feliz, como sou feliz.
Boa noite, quero convidá-lo a juntar-se a mim, aí em casa, onde estiver, vamos falar com Deus. Nosso bom Pai, tão bom aqui estarmos reunidos, em lugares tão diferentes, tão distintos, cada um na sua vida, atrás de um ecrã, talvez, a maioria, mas nesta hora sabemos que Tu estás em todo o lugar, onde qualquer pessoa, nesta hora, procurar a Tua presença, é aí que Tu estás, e por isso eu Te suplico que Tu estejas aqui, neste estúdio, com o Pastor Eurico, em especial nesta hora, ao proclamar a Tua palavra, para que ela venha cheia de virtude e de poder, mas também que o Teu Espírito alcance cada um daqueles que estão a ouvir e a ver nesta hora, para que o seu coração esteja receptivo e esta mensagem traga exatamente aquilo que precisamos de ouvir. Colocamos-nos nas Tuas mãos, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui convosco novamente. Nós estamos a chegar à reta final desta nossa série sobre Feliz aquele que espera. Eu penso que a esta altura já deu para compreender que uma atitude de espera que traz felicidade é uma atitude que não se foca na data, é uma atitude que não se foca no período, considerando-o como sendo um período de atraso, mas é, sobretudo, um período, uma espera caracterizada por uma vida ativa, uma vida de comunhão íntima com Jesus que transforma e nos prepara para esse encontro. Ontem nós abordamos um tema que tem a ver com a finitude da vida humana, mostrando que nós nos inscrevemos dentro de uma cronologia, e essa cronologia pode nos levar a ver a vida de três formas diferentes, a encarar esta questão da eternidade de três formas diferentes. Nós mencionamos aqui o materialismo, viver com foco naquilo que é material, ignorando tudo o que é espiritual. Nós vimos, em segundo lugar, o facto de olharmos apenas para a eternidade e ignorarmos completamente as nossas responsabilidades aqui. E, finalmente, nós chegamos à conclusão que a atitude mais acertada seria aquela que concilia este já e o ainda não. Esta tensão entre os princípios do reino que devem ser vividos aqui e esse tempo de espera até que o Senhor venha realmente para nos buscar. Eu queria completar ainda dizendo que não importa a quantidade de tempo que durar aqui nesta vida, ninguém aguardará pela vinda de Jesus mais tempo do que a duração da sua própria existência. Ninguém aguardará pela vinda de Jesus mais tempo do que a duração da sua própria existência. Hoje, eu gostaria de levar-lhe a um passo além. E agora nós vamos tentar entender esse desejo de eternidade, porque nós já falamos aqui imensamente da volta de Jesus. Jesus vai voltar, e essa certeza, e como é que nós devemos esperar. Mas o que é a eternidade se eu não estiver fazendo parte da eternidade? Então, aqui nós vamos perceber que, independentemente da cultura, dos lugares em que nós nos encontramos, as pessoas colocam sempre essa questão. Desta forma, com as palavras que eu vou aqui utilizar, ou com outras palavras, as pessoas estão interessadas em saber: a vida é só isto? E é por esta razão que nós vamos encontrar várias teorias que são apresentadas para mostrar o que é que sucede após a morte. O que a Bíblia menciona é que o desejo da eternidade faz parte integrante do ser humano. Aliás, se nós olharmos para o que diz o livro de Eclesiastes, Deus colocou no coração do ser humano esse desejo da eternidade. Aliás, este é um texto bastante difícil de traduzir. Muitas pessoas não sabem bem como traduzir esta ideia, mas aqui é a duração, é esse viver sem limites. É um desejo profundo que nós temos enquanto ser humano. Mas nós podemos ter esse desejo, mas ao mesmo tempo vivermos aqui nesta forma e entrarmos em caminhos completamente diferentes, pensando que nós vamos para a vida eterna.
Eu vou ilustrar aqui algumas formas bastante conhecidas de caminhos que nós podemos seguir pensando que nós vamos para a vida eterna. O primeiro caminho é eu imaginar que a preparação para a vinda de Cristo, para a eternidade, é uma espécie de checklist onde eu tenho uma determinada quantidade de ações, de atitudes e que eu vou apontando à medida que eu vou realizando. E quando eu chegar ao fim desta lista de coisas a fazer, então eu já atingi o nível e estou apto para ser salvo e viver eternamente. Outras pessoas podem pensar, o que eu tenho a fazer é muito simples. Não faço absolutamente nada. Quem faz é Jesus. Eu não tenho completamente nenhuma responsabilidade aqui neste mundo e eu deixo a vida correr e um dia eu estarei na eternidade. Eu creio que Mateus capítulo 19 trata exatamente dessa questão. E eu gostaria de vos convidar, porque aqui nós temos duas pessoas, dois personagens que vão ilustrar um pouco essas duas formas de funcionar e, ao mesmo tempo, nós podemos aprender como é que nós devemos nos posicionar no meio desses relatos para termos a atitude boa, aceitável perante este dom que é a salvação. Mateus capítulo 19 conta-nos a história de um rico. No Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 19, a partir do versículo 16, diz: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu-lhe Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isto tenho observado e que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Este relato dá que pensar, mas ao mesmo tempo este relato ilustra o que nós podemos estar a viver enquanto cristãos aqui neste mundo. A primeira coisa que nós observamos nesta passagem é a pergunta deste jovem: Mestre, o que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? E eu me pergunto, será que esta forma de lidar com o céu, com a eternidade, não representa a forma como eu vejo a eternidade, como algo que eu posso obter, algo que eu posso possuir, mas possuindo, fazendo algo de bom? Eu faço coisas boas, automaticamente isso faz de mim uma pessoa boa e apta para ir para o céu. Interessante que esta ideia ainda existe em muitos cristãos hoje, mas ela não é propriamente o relato bíblico fiel àquilo que a Bíblia descreve como sendo o caminho para a eternidade. Este homem, que tinha um estatuto social bastante elevado, um homem importante na sociedade, que tinha muitos bens, aparentava estar bem. Eu creio que quando nós olhamos para ele, nós temos a impressão que ele é um jovem bem-sucedido. Porque ter um estatuto, conquistar todas as coisas, não era apenas isso que ele tinha. Não somente ele tinha esses atributos, como era uma pessoa também que guardava fielmente os mandamentos. E aqui eu vejo que Jesus faz um esforço
de entrar de começar ao nível em que se encontra esse jovem. Jesus vai começar o diálogo no ponto onde ele consegue compreender. Jovem, tu conheces os mandamentos? E quando Jesus faz essa pergunta, eu imagino o conforto que ele sentiu, porque ele podia realmente selecionar cada linha da checklist e dizer, realmente eu cumpro tudo isso. Não matarás, não roubarás, não dizer falso testemunho. Tudo isso eu faço desde pequeno. Então tudo vai bem na minha vida. Eu consigo cumprir esses requisitos. Se nós transportarmos isso para os nossos dias, eu posso pensar em pessoas que dizem, eu frequento a igreja semanalmente, eu participo em todas as atividades propostas pela minha igreja, eu até dou o dízimo e sou generoso nas minhas ofertas, eu inclusive tenho uma visão holística da espiritualidade e tento ter um estilo de vida bastante equilibrado em todos os aspectos. Outras pessoas que não têm talvez o hábito de frequentar a igreja, pode ser o seu caso. Pode estar simplesmente confortável porque se acha um bom cidadão, se acha um bom cristão porque eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada, eu não transgrido os mandamentos segundo aquilo que eu tenho consciência e tento amar o próximo, tento respeitar as pessoas. Então eu estou confortável. Do que mais eu preciso? O problema é que, normalmente, viver nessa perspectiva é desenvolver uma espécie de ilusão na vida espiritual. Porque o cristianismo não é superficial. O cristianismo tem que ver com algo que vem de dentro para fora e não simplesmente com atos exteriores. E é por isso que Jesus continua ainda a conversa com esse jovem para lhe dizer, tu fazes tudo isso, está muito bem, mas tu queres ser perfeito. Tu queres ser realmente uma pessoa madura. Tu queres ser realmente este candidato ideal para a eternidade. E aqui vocês vão ver a ironia aqui neste texto. Porque, por um lado, parecia que ele fazia um monte de coisas. E o que Jesus vai fazer agora é fazer uma lista de vários verbos de ação. Existem várias coisas que Jesus vai pedir que ele faça para mostrar que existe uma progressão, existe um caminho, um dinamismo ainda a fazer. Ele não pode ficar estagnado naquilo que ele já faz, mas ele precisa movimentar-se. Há aqui vários verbos de movimento que Jesus vai utilizar. E parece até demasiados. Vai, vende, dá, vem, segue-me. Um candidato à eternidade, ele se mexe. Ele cresce na sua relação. Ele não se apega às coisas desta vida, mas ele vive com as coisas desta vida, mas não ignorando a eternidade. Nós temos uma responsabilidade social. Nós temos uma responsabilidade pessoal. Nós temos uma responsabilidade espiritual enquanto nós estivermos aqui nesta vida. E Jesus mostra que este homem talvez precisasse de desenvolver um pouquinho mais esse amor desinteressado pelo outro. Ele precisava descentrar-se de si mesmo para poder ver à sua volta e ver as outras pessoas que necessitam de ajuda. Talvez seja o seu caso. Se já faz algum tempo que você está na igreja e você se sente completamente confortável, ou se já faz algum tempo que você nutre esse sentimento de que ama Deus e que
não faz nada que o contraria e que isso basta. Talvez Deus esteja a dizer hoje, falta ainda alguma coisa. Precisas ainda de desenvolver esse amor pelo outro que te faz mexer, que te faz sair do ponto A para o ponto B. Essa vida dinâmica de alguém que está à espera de Jesus. Quando Jesus acabou de falar com esse jovem, ele olha para os seus discípulos, ele vai dizer, vocês sabem, na verdade, é muito mais fácil fazer entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Isso vocês podem encontrar nos versículos 23 e 24. É muito mais fácil fazer passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu abro aqui um pequeno parênteses para não haver confusão. Aqui não há uma apologia da pobreza. A Bíblia não defende que os cristãos devem ser miseráveis, pobres e que eles devem viver na pobreza extrema para terem para poderem ser vistos como pessoas humildes, simples e aptas para ir para o reino do céu. O que é mencionado aqui é a relação que pode haver entre a pessoa e os bens que possui, ou a pessoa e os bens que não possui. Porque esse problema de apego aos bens materiais não é um problema exclusivo das pessoas ricas. E existem pessoas ricas que não têm esse problema. Mas há pessoas que têm tanto desejo de um dia vir a ter alguma coisa que a sua relação com os bens não é uma relação saudável. E é disto que a Bíblia quer nos proteger, dessa relação que não é saudável com as coisas materiais. É interessante porque esta passagem causou várias interpretações ao longo do tempo. Nós não sabemos ao certo o que Jesus quis dizer com isso. Algumas pessoas falam numa porta em que os animais passavam em Jerusalém. Outras pessoas falavam de uma corda que se amarrava os barcos. Isso parece que até tem uma certa lógica, porque existe uma diferença no termo original entre camelo e essa corda de amarrar o barco. Camelon e camilon são palavras muito idênticas que poderiam ter sido trocadas e dado origem a isso, independentemente do que seja a interpretação desta palavra. Jesus está aqui a falar de uma impossibilidade. Ele está aqui a falar de algo que não acontece a menos que haja uma atuação de Deus na nossa vida. É curioso que Pedro não podia ficar calado. Pedro é aquela personalidade extrovertida, aquela pessoa que toma iniciativa, que quer resolver as coisas. Eu acho interessante a forma como ele intervém na história para dizer aqui que, se for assim como tu estás a descrever, ninguém vai ser salvo. Como é que nós podemos ser salvos se é assim tão difícil? E Jesus diz claramente, olhando para os seus discípulos, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Eu creio que é extremamente importante nós nos lembrarmos disto. A salvação é uma dádiva de Deus. A salvação não se compra pelos méritos. A salvação não se compra por uma quantidade de boas ações. Mas atenção, a salvação não exclui as boas obras. A salvação não exclui os resultados de uma vida de transformação. Mas é extremamente importante nós mudarmos de ótica
e percebermos que nós não podemos adquirir o céu como muitas pessoas pretendem fazer. E é aí que Pedro vai dizer a Jesus: mas e eu? E nós? Nós deixamos tudo. Nós seguimos tudo. Vocês estão a perceber aqui que existe uma tensão. Pedro está aqui a se colocar numa posição de superioridade em relação àquele jovem que acabou de ouvir uma mensagem bastante clara da parte de Jesus. Ele está a dizer: nós abandonamos tudo. O que vai acontecer conosco? Escuta, Jesus não minimiza esses gestos, esses atos. Mas ele quer te lembrar que os candidatos ao reino do céu são aqueles que vivem sobre a influência de Deus. O Espírito Santo atua na vida dessas pessoas de forma a transformá-las, a prepará-las para a eternidade. É claro que vão viver uma vida de santidade. É claro que vão melhorando. É claro que quando olham o seu percurso, a sua evolução, elas veem que hoje elas estão mais próximas de Deus do que ontem. E isso é uma evolução constante. E é isso que eu gostaria também de vos encorajar a caminharem na direção de Cristo, a caminharem com Cristo, a se prepararem para esse encontro maravilhoso com Cristo. A salvação não se compra. A salvação é de graça. Mas precisas investir no teu relacionamento com Cristo para que as tuas ações reflitam aquilo que está lá dentro. Esse amor, não só por Deus, mas esse amor para com o próximo. Vamos orar juntos. Pai querido, obrigado. Obrigado por nos lembrares das coisas simples, mas fundamentais no que toca à salvação. Por vezes temos a tentação de querer comprar a salvação, mas Tu queres oferecê-la a cada um de nós. Ajuda-nos a podermos observar o que falta ainda na nossa vida para que estejamos mais próximos de Ti e que possamos ser os verdadeiros candidatos à eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Por hoje, missão cumprida, estamos a terminar este penúltimo encontro da nossa semana de reavivamento. Tenho a certeza que esta mensagem veio da parte de Deus e que foi o convite à nossa entrega a Ele. Amanhã voltamos para um último encontro desta série e por isso conto consigo para fecharmos juntos. Mas por agora não desligue, é o meu conselho. Já a seguir vai poder acompanhar o programa Curiosamente, um documentário sobre os mistérios da mente com a doutora Rosana Alves e logo depois, às 21h30, começa o Fórum Bíblico aqui na grelha da Novo Tempo Portugal. Continue connosco, que Deus o possa abençoar. Até amanhã.